Olá meninas, bem-vindas de volta para mais um episódio do nosso quadro Dorama Saúde Mental. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 9 da série que a gente vem assistindo, né, que é Tomorrow. E vamos conversar sobre um episódio que eu achei um dos mais sensíveis até agora, tá? Eu chorei copiosamente, então se você ainda não assistiu, tá vendo essa aula primeiro, prepare seu lencinho porque você pode chorar bastante. Em resumo, né, vou trazer um resuminho pra quem ainda não assistiu o episódio, tá vendo a aula primeiro, do que se trata, né? Então, o nome do episódio é Algum Dia por Sua Causa. E, em resumo, a equipe de gerenciamento de risco recebeu um chamado, né, um alerta, de que uma vida estava com 98% de chances de tentativa de suicídio. E foi assim que a equipe de gerenciamento de risco foi atrás de descobrir quem era essa vida que estava com tanta probabilidade, né, de tirar a sua própria vida cometendo suicídio. E aí eles se depararam com o Kong, que é um cachorrinho idoso, que estava se sentindo muito culpado, se sentindo um fardo e se sentindo um peso pro seu dono, o Rum. E aí ele estava querendo cometer um suicídio. Então, fugindo um pouquinho do padrão, né, que a gente estava assistindo nos outros episódios, que são com pessoas, esse episódio fala sobre um animalzinho. E eu nunca tive um pet, assim, um cachorro, mas me doeu profundamente, como se eu já tivesse. E consegui tanto me colocar no lugar do cuidador, né, do dono do cachorrinho, como do cachorrinho também. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho melhor sobre isso. Enfim, então quais foram os aprendizados? O que a gente pode aprender com o episódio 9? Primeiramente, o amor entre o humano e o animal, ele pode ser recíproco, né? Então, o Kong, que é o cachorrinho, ele demonstra uma empatia muito grande pelo seu dono. E pra poupar, né, que ele sentisse dor e que sofresse, né, com a partida dele, ou por não ter controle sobre vida e morte e acabar perdendo o cachorrinho, ele optou por fugir, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor em relação a isso, vamos dar uma aprofundada, porque, claro, ele teve empatia pelo dono, mas se tratando de pessoas, né? Não sei se você já se sentiu nesse lugar de se sentir culpado, ou um peso, ou que deveria, né, estar em outro lugar porque está demandando muito das pessoas que você ama, está gerando muita demanda. Mas enfim, eu acredito que tem que ter uma responsabilidade, sabe? Uma conversa pra saber se é algo que pode ser melhorado, pode ser ajustado, porque sumir não resolve os problemas, né? Segundo ponto é o sentimento de ser um fardo, né? Que eu já tava iniciando a falar sobre isso no tópico anterior, que é quando a gente pensa que está causando mais dor do que sendo bom para a vida das pessoas que a gente ama. E aí a gente pensa, né, em sumir, em aliviar o fardo dessa pessoa que a gente ama tanto, sumindo. E aí cabe a gente a fazer terapia, né, ou conversar com as pessoas que a gente gosta para entender e quebrar esse ciclo, né, de crenças, de desvalor e de fardo que estão envoltas disso tudo, tá bom? E os momentos de despedida é outro ponto que a gente pode aprender com esse episódio, é que eles são essenciais e são importantes para fechar ciclo, tá? Então, quando a gente perde uma pessoa sem poder se despedir, ou quando a gente perde o acesso a uma pessoa com aquela sensação de não finalizar, de não concluir, a gente pode desenvolver maiores riscos de ficar deprimido, né, de transtornos psicológicos, de estresse pós-traumático. Porque a dor, ela continua latente com aquela sensação de que você não pôde se despedir da pessoa. Então, isso gera um adoecimento um pouco maior. Quando a gente finaliza aquele ciclo, quando a gente conversa, quando a gente tem a oportunidade de finalizar de uma forma amistosa essa relação que é importante pra gente, tá? E a empatia salva vidas de todas as espécies, não só os seres humanos, como também os animaizinhos. E empatia é uma coisa que a gente tá vendo muito com frequência nesses episódios, porque a gente vê que se não tem intervenção, se a gente não se coloca no lugar da outra pessoa, a gente fica meio apático com a situação, a gente não se importa muito, então a gente acaba negligenciando. Então, tanto a equipe de gerenciamento de risco, como, né, o Kong e o Rum, eles também tiveram que praticar empatia. Tanto a empatia para se colocar no lugar um do outro, como a empatia para compreender, né, o porquê daquele sofrimento do cachorrinho, ou do dono, ou até da equipe de gerenciamento de risco, que também acabou ficando fortemente abalada com a tentativa, né, o risco de suicídio do Kong. E aí, outro tópico que a gente pode aprender é que todos carregam histórias que são importantes. Então, todos vão ter momentos em que vão querer se recordar e que vão querer esquecer. Que aí isso fica bem claro, né, naquele momento que eles estão organizando o flashback do Kong, que aí mostra cenas muito importantes da vida dele, que quando ele foi quando ele sofreu um acidente e o Rum salvou ele com a mãe dele, levou ele pra casa, cuidou dele, e aí, todo o crescimento daí, a história deles, até os momentos que ele começou a se sentir sozinho, se sentir preocupado, e também quando ele começou a perceber que estava possivelmente virando um peso na vida do dono dele, que ele tanto ama. Então, tudo isso é retratado com as memórias. Então, desde os animaizinhos até os adultos, todos nós temos a nossa bagagem, então tem coisas que a gente vai carregando, que alimentam as nossas emoções, as nossas crenças, e também determinam o nosso julgamento e o nosso comportamento.
E aí agora chegou naquele momento que eu sempre pergunto pra vocês, né? Pra vocês interagirem com a nossa aulinha você já esteve nesse lugar de se sentir um fardo pra quem você ama? E se você já esteve nesse lugar, eu quero que você reflita como você se sentiria se a pessoa que você ama, que você gosta muito, que você tem um apreço muito grande, se sentisse da mesma forma em relação a você, que ela está sendo um peso pra você. Como você reagiria e como você iria intervir? Então, como você resolveria essa situação, tá? E essa é a parte que eu quero que vocês me tragam feedback, tanto lá no grupo, como aqui, né, no ambiente virtual, no Classroom também, tá bom? E aí eu trouxe uma frase muito fofa do dono do Kong, né, o Rum, que ele diz: Kong, você nunca foi um fardo pra mim, você foi a minha alegria. Obrigada por ficar comigo até o fim. Mostrando que, pra ele valoriza bem mais passar por todas essas fases com o Kong do que perdê-lo abruptamente, sem poder se despedir, sem poder ofertar o cuidado e o carinho, né, e o respeito que ele tem por esse animalzinho que foi tão importante na vida dele. E aí agora a gente vai detalhar um pouquinho umas cenas, 3 cenas, tá? Como a gente sempre faz, né? Um padrãozinho de 3 cenas. E aí, o primeiro que eu queria conversar com vocês é a culpa injusta que a gente pode acabar carregando quando a gente acredita que é um peso pra quem a gente ama. E a importância da gente conversar sobre isso com as pessoas que a gente gosta, que a gente se importa, pra tentar entender, pra talvez ser acolhido, né? Pra gente ter uma perspectiva diferente sobre o que aquela pessoa tá sentindo naquele momento. Porque às vezes ela pode sim tá muito triste, muito chateada porque ela se importa com você, mas não necessariamente ela acredite que a sua ausência seria um momento de conforto ou que ela ficaria melhor. Pelo contrário, ela pode ficar ainda mais entristecida e angustiada pela sua ausência e não pela sua presença, né? E em segundo momento, outra cena é que a gente precisa ter atenção com os julgamentos, né? Com os pré-julgamentos que a gente pode fazer. Porque a equipe de gerenciamento de risco, eles já foram deduzindo que o dono do Kong abandonou ele porque ele ficou doente. E eles estavam até com um certo tipo de resistência, né? Em gerar esse encontro de novo do Kong com seu dono, com medo dele ser maltratado, com medo do antigo dono, do dono dele, não, antigo não, do dono dele ter sido mal pro Kong. Então eles já estavam com alguns pressupostos e isso acaba acontecendo na vida real, então a gente acaba julgando as pessoas, né, tentando deduzir ou inferir o que foi que aconteceu, sem provas concretas daquilo, né, sem ter motivos palpáveis pra estar embasando o nosso pensamento. Então, antes da gente julgar, a gente precisa averiguar o que foi que aconteceu, quais são o contexto e tentar entender o porquê daquilo que aconteceu, pra evitar que a gente seja irresponsável e também que a gente cause mais sofrimentos pra pessoas que já estão, né, em sofrimento, cada um com as suas angústias e batalhas diárias. Por fim, a terceira cena que eu queria comentar com vocês é que, por maior que seja seu sentimento de culpa, a gente precisa conversar com as pessoas que a gente acredita que estejam em sofrimento por nossa causa. Porque o diálogo, ele é fundamental para que não haja desencontro de informações, né? E que a gente acabe proporcionando mais sofrimento do que ajudando, tá? Então, esses foram os pontos que eu queria trazer aqui pra vocês. Comenta aqui pra mim como foi assistir esse episódio, o que você sentiu, o que você acrescentaria. E conta aqui pra mim se você também chorou nesse episódio ou se foi só eu. Aguardo vocês semana que vem pro nosso episódio 10. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.